21º dia com Maria no reino da divina vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Ai-me gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 21º dia com a Rainha do Céu no reino da divina vontade. Tarde inteira, o Verbo divino está entre nós. Glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. É o tempo maravilhoso, o momento em que o nosso Deus se encarna no ventre de sua mãe. E ela vem falar na sua palestra hoje, no dia 21, assim: queridos filhos, não tenham medo. Confiem na sua mãe. Despejem tudo no meu coração e contarei tudo. Você será também como eu, mãe. Transformará suas dores em luz e eu a usarei para ampliar as fronteiras do reino da divina vontade em sua alma. Gente, vocês entendem o valor desse reino da divina vontade em nossas almas? Vocês realmente querem entender o valor disso? Um Deus ter aonde morar? Um Deus que não aguenta mais ficar sozinho. Um Deus que não suporta mais ser esquecido. Um Deus que não tolera mais ficar sem vontade. E a vontade de Deus, se Ele ficar sem vontade sobre a nossa vida, é morte para nós. Como que pode? Como que pode um Deus aceitar se humilhar tanto? Ter que implorar a criatura que Ele mesmo criou, para essa criatura dar para Ele um espaço dentro do seu coração, pelo menos num coração Ele poder reinar, para pelo menos para uma pessoa Ele viver, pelo menos para uma pessoa, para derramar sobre uma pessoa apenas todos os mares de graça, de misericórdia, de bondade. Separar uma pessoa. Separou Maria. Separou Maria, uma única pessoa humana. Ai de nós, meu Deus, ai de nós se Ele não tivesse feito isso. Ai de nós se Ele não fosse esse Deus amor, que perdoa tudo. Eu nunca vi uma coisa dessa, gente. Se a gente for racional, pelo menos um pouquinho, a gente ia pensar: por que as pessoas preferem ignorar que Ele exista? Só porque Ele é bom e é longânimo e deixa a gente viver à vontade na terra, para nossa liberdade, para a gente fazer o que a gente quiser. Só por isso. Isso é o suficiente para o homem dizer: não existe um Deus. É impossível. Não existe um Deus. Se tivesse um Deus, Ele não ia permitir tantas coisas horríveis na terra, não ia permitir. Se Ele permite, é porque Ele não existe. É isso que as pessoas pensam, gente. E eu fico brava com Deus, porque Ele deixa as pessoas pensar isso dele. Ai, por que Deus deixa a gente pensar assim dele? Por que deixa as pessoas preferir viver qualquer coisa menos viver para Ele? Oh, meu Deus. Às vezes dá vontade de chegar aí no céu e chacoalhar o Senhor para você acordar.
Ai de nós se ele fosse assim, do jeito que a gente acha que ele tinha que ser. Ai de nós. A gente não ia viver, não ia sobreviver na terra, não ia ter vida. Se ele pensasse como a gente pensa. E por ele ser esse Deus tão maravilhoso, por ele ser essa pessoa, esse ser tão lindo, oh meu Deus, por quê? Por que a gente não te ama como o Senhor merece? Coloca em nós esse amor, Jesus. É isso que o Senhor quer, né? É isso que o Senhor deseja. É esse amor, né? É esse reconhecimento, né? Aqui estou, Senhor. Fia-te. Eu quero ter esse reconhecimento. Eu quero reconhecer. Obrigado. Obrigado por esse sentimento lindo. Deus está vivendo esse momento. Ai, meu Deus. Eu amo muito, Senhor. Eu amo o seu jeito de ser. Eu te amo como o Senhor é. Eu te aceito. E eu sei que se eu te aceito, o Senhor também me aceita. É por isso que o Senhor é tão longânimo e bondoso, misericordioso e perdoa tudo. Porque esse sentimento que eu tô sentindo é ouro puro pro Senhor, né? É ouro puro, não importa a maioria dos meus pecados. Meus pecados não são nada. São cinzas destruídas, levadas pelo vento do seu amor. E a única coisa que o Senhor deseja é que todos alcancem esse sentimento que eu estou sentindo agora. Esse sentimento de reconhecer o irreconhecível, que é impossível conhecer em todo grau, porque é infinito de amor, infinito. Vocês entenderam? Deus, Ele fez a gente para ser Ele, para Ele caber dentro de nós, para a gente morrer para nós mesmos e deixar Ele reinar. E a partir do momento que nós colocarmos Ele dentro de nós, nessa infinitude de amor, de misericórdia, nós não nos importamos com mais nada, nenhuma justiça humana nossa, com nenhum pensamento racional nosso, tão baixo da terra. A gente não se importa mais com o que a gente pensa. A gente só se importa com viver isso, experimentar essa bondade, experimentar essa misericórdia. Só isso. A gente cansa de ficar lutando em nossos pensamentos para tentar compreender Deus. Ele não quer, precisa e nem precisa ser compreendido. Ele só tem que ser amado. Só isso. Aceito, reconhecido, honrado, glorificado. Só isso que ele precisa. Ele fez a gente para isso. Só para isso. Para a gente glorificar Ele. Para a gente reconhecer. A gente reconhecer tudo que Ele fez por nós. Tudo. Por Ele ter nos feito para ser essa imagem dEle. Para a gente ser essa morada. Ele é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que para Ele viver na terra, Ele precisa de muita gente. De tão grande que Ele é. Aí para cada pessoa, Ele derrama atributos dEle para que cada pessoa transmita em seus atos, em sua vida,
um pouco do que Deus vive nessa pessoa. Enquanto essa pessoa está vivendo assim, ele preenche essa pessoa de todos os bens imagináveis que essa pessoa quer, a vontade dela, entendeu? A vontade dessa pessoa, ele faz todas as vontades dessa pessoa, porque ela deu espaço para ele viver nessa pessoa, para ela ser essa extensão dele. Deu espaço, ela deu esse reconhecimento. Ela disse: Fiat, mora dentro de mim. Quero viver extasiada de amor, extasiada de entendimento desse amor que o Senhor, dessa gota de Deus em mim. E eu quero viver a gota de Deus que está no outro, no meu irmão. E dando as mãos, nós formamos a extensão do Deus infinito e eterno, que precisa e quer que esse mundo seja inebriado da sua presença, inebriado da sua luz. Ele fez isso, tudo que a gente vê, para a gente poder dominar com Ele, em nós. Eu queria tanto que vocês compreendessem isso. Vocês que me ouvem, vocês entrassem no entendimento que Jesus me dá dessa divina vontade. Ontem eu estava o dia inteiro pensando. Na minha missão, no meu jeito de lidar com a divina vontade, de fazer essa divulgação e tudo mais. Ontem eu estava vendo um vídeo do Thomas Fall sobre a disposição individual da divina vontade, e ele faz uma coisa, ele fala de um jeito tão simples sobre a divina vontade, tão simples, que se torna muito simples demais, pequenininho, sabe? Aí eu falei para Jesus: é só isso? E Jesus falou: é só isso. Ele tá certo, ele falou tudo, não precisa falar mais nada. Então por que eu falo tanto? Aí eu perguntei para Jesus: por que eu preciso falar tanto e não acaba nunca a cachoeira do amor de Deus para falar dessa divina vontade? Por que eu? O que tá acontecendo? O que eu tô produzindo? Eu não preciso também fazer só um vídeo igual dele, divulgar o vídeo dele para todo mundo e pronto. Aí ele fala no final que sobre a menina que recebe o anel da sua avó de vidro. E esse anel, dependendo do olhar de quem avalia, tem um valor cada vez mais inestimável, assim. Para ela era um anel de vidro, que a avó dela foi um anel de vidro, ela guarda na gaveta. Aí depois, quando chegou uma pessoa que avaliava a joia, ela levou. Aí ele falou: nossa, é uma joia muito preciosa. Eu pago para você 20 mil. Aí ela não quis vender. Eu tinha valor sentimental, ela só quis. Mas ela sabia que não era um simples anel de vidro. Aí depois veio outro mais conhecido, um avaliador de joias mais conhecido, e falou que valia 200 mil. Então, à medida que que há o conhecimento, né, maior tem valor. E aí ele fala que a gente tem que estudar o livro do céu para reconhecer esse valor da divina vontade em nós. E Nossa Senhora fala: deixe tudo de lado e me escute. Quero lhe contar o que o pequeno rei fez em meu peito materno e como sua mãe nem perdeu o fôlego do pequeno Jesus. Então, meu filho, minha filha, ela diz, a pequenina humanidade de Jesus estava crescendo unida
hipostaticamente com a divindade. Meu seio materno era muito estreito, obscuro, não havia lampejo de luz. E eu vi no meu peito materno imóvel, envolto em uma noite profunda. Mas você sabe quem formou essa escuridão tão intensa para o menino Jesus? A vontade humana, na qual o homem se envolveu voluntariamente. E por quantos pecados ele cometeu, tantos abismos de escuridão se formaram ao redor e dentro de si, de modo que isto fez imóvel para fazer o bem. Então, aqui Nossa Senhora não fala do demônio. Ela fala que ela não ia mentir, ela não mente. Ela fala que o homem se envolveu voluntariamente e cometeu os pecados também voluntariamente. Esses tantos abismos de escuridão se formou ao seu redor e dentro dele, do homem, voluntariamente, por vontade própria. Porque o homem, ele é dotado de razão, inteligência e memória. O homem, ao comer o fruto, né? Ele comeu o fruto e os olhos dele se abriram. Ele não é burro. Ele quis esse entendimento, ele quis esse conhecimento do bem e do mal. Ele quis dizer o que é bem e o que é mal. E não é possível que ele ache que é bom esquecer de Deus, o Criador que o criou. Com certeza o homem tem conhecimento. E ainda Deus teve essa bondade de mandar os seus mandamentos para nós. E esses mandamentos todos conhecem, o mundo inteiro sabe. O mundo inteiro sabe desses 10 mandamentos dados a Moisés no monte. Todo mundo sabe. Então, voluntariamente o homem escolhe desobedecer a Deus, ainda hoje, e acha que está tudo bem. Acha que está tudo bem. E Jesus, para pôr em fuga as trevas desta noite profunda, nas quais o homem se tornou prisioneiro de sua vontade sombria, até que ele perdeu o movimento de fazer o bem. Perdeu mesmo. Escolheu a doce prisão de sua mãe e voluntariamente realizado aos 9 meses de imobilidade. Meu filho, se você soubesse como meu coração materno estava machucado para chorar, eu suspirei o pequeno Jesus no meu peito. Sua pulsação ardente palpitava alto e ele ansiava por meu amor. Por amor. Ele fazia seu coração bater em cada coração. Pedia por sua alma, por cada alma, piedade. Vocês imaginam, gente? Um Criador implorar tanto assim? No livro da vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala no momento que ele está no livro do céu, várias citações, ele fala quando ele está dentro do ventre materno, o quanto que ele chora, o quanto que ele chora e implora como um mendigo, um Deus mendigo. Ele fala, eu sou um Deus mendigo, que desceu do céu
para implorar. Sabe o que é implorar, gente? Sabe o que é mendigar? Mendigar é o mínimo de cada pessoa humana, que Ele criou e deu vida e respiração e tudo, e mantém as pessoas vivas. Se a gente for pensar com a nossa inteligência humana, a gente fala, meu Deus, que vergonha. Que vergonha. Vocês estão entendendo o que a gente fez contra Deus, o que a gente faz contra Deus e o que Ele é capaz, o que Ele precisa fazer por nós? A gente merece todo mundo o inferno para sempre, gente. Ninguém merece Deus. Ninguém. E esse aniquilamento é necessário, gente. É muito necessário a gente entrar nesse entendimento, nesse aniquilamento nosso, da gente perceber essa verdade. É muito importante, a gente só vai poder ter o dom da divina vontade quando a gente compreender isso. Quando a gente entrar nessa aniquilação, da gente perceber isso, como Nossa Senhora percebeu. Ela percebeu isso, ela vivia provando diariamente o quanto ela era indigna. E ela entendia que as outras pessoas que existiam na Terra enquanto ela vivia e tal, e até hoje, ela entendeu que essas pessoas, até hoje, tá, gente? É até hoje, tá? Ela entendeu que todos os seres humanos criados por Deus são propriedade divina. São templos criados para Deus. E por serem templos criados para Deus, ela não tem coragem de julgar ninguém. E nem Jesus tem. Só pela preciosidade do que é o ser humano, da intenção com a qual o ser humano foi criado. E é essa intenção o qual o ser humano foi criado, é a divina vontade de Deus. É santa, é tão santa, que o ser humano fez de ignorância na sua humanidade, na sua baixeza, na sua fraqueza, na sua individualidade, na sua liberdade, não tem valor nenhum para Deus. Não machuca Deus. Mas são problemas, acontece. Não machuca Deus. Se você entender essa mensagem, se você pedir perdão, se você reconhecer, Ele limpa você assim, ó. Agora sim. Mas só que essa intenção pura de Deus de ter feito você precisa do seu consentimento. Essa intenção pura que você é, esse templo que você é, nunca vai deixar de ser o templo, nunca, nem por toda a eternidade. Você vai deixar de ser uma pessoa, um ser criado para ser templo de Deus, para ser morada dele, onde ele iria reinar em você. Nem depois que você for para o inferno, você deixa de ser esse ser que foi criado pelo dedo de Deus, pelas mãos dele, um a um, pessoa por pessoa sonhada, a alma sonhada, pura, né, que Deus criou. Cada um continua sendo, mesmo depois no inferno, esse ser continua sendo. Por isso que Nossa Senhora e Jesus não tem coragem de julgar ninguém. Nunca vai julgar. Nunca. A gente não é julgado. A justiça divina não julga ninguém.
Até então, por causa da intenção de Deus com que Deus fez cada um de nós. Por ser uma intenção tão pura, tão santa, tão perfeita, que ela justifica, só pela intenção, justifica o que nós somos em tudo o que nós fizermos, mesmo um pecado mais mortal. Mas tem um detalhe. Tem um detalhe, uma condição muito importante. O nosso consentimento. Ele não pode, e nem quer, e nem consegue. Na sua intenção mais pura, ele deu liberdade plena para que o ser humano só o pudesse receber dentro de si, se o próprio ser humano aceitar. Deus não volta atrás nessa liberdade de filho que Ele deu para cada um de nós. Ele nunca volta atrás. Nunca, 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 nunca. E quanto complicado é isso? Porque se o ser humano cai nas graças do pecado, cai e olha para si nesse momento de encontro com Deus e percebe e vê que a miséria dele é tão grande e maior do que Deus. Se ele não tiver esse entendimento de quem é Deus, se ele não compreender quem é Deus e o quanto Deus o ama, o quanto Deus o fez puro, se ele não entender o quanto ele é precioso, se o ser humano não entender isso, se não entrar nesse conhecimento, se não alcançar essa dimensão, se não perceber esse momento em que Deus implora para que ele seja, para que ele deixe Deus morar nele, se ele não entender e preferir se fechar voluntariamente e disser não, e esse não para Deus tem tantos nomes, tem tantas formas de você dizer não para Deus. O ateísmo, paganismo, a ignorância, o satanismo, o materialismo, se ocupar com as coisas baixas da terra, achar que você não vai ser feliz sendo o templo de Deus. Pensar em si mesmo, no seu próprio bem, abaixo, aqui na terra, achando que o seu bem é você viver a sua liberdade sem incluir Deus, sem incluir essa morada de Deus, sabendo. E depois que você sabe a preciosidade que você é, você olha para dentro de você, você faz esse encontro de autoconhecimento, vendo o quanto você magoou Deus, e você não compreender que Ele não se importa com o que você fez até hoje, na sua ignorância, Ele não se importa com nada. O que Ele se importa é que você fale: eu entendi o que o Senhor quer fazer. Eu entendi para que eu fui criado.
Eu entendi. E eu quero viver isso. E quero abrir mão, quero desfazer. Esse que é o detalhe. A pessoa não acha justo. Não acha justo ter que dar a vida para Deus. Viver. Não acha justo que Deus exija alguma coisa dela. Nossa, como é difícil falar o que Jesus quer que eu fale. Nossa, cabeça ferve, mas eu não consigo fazer as palavras sair. Oh, meu Deus, me ajuda. Mas é assim, Jesus, Ele mostra pra mim que não importa a quantidade de pecados que a gente já tenha cometido, que para viver dentro de nós, Ele não consegue dividir a gente com outra coisa. Que para viver dentro de nós, Ele não consegue. Não consegue encontrar lá dentro coisas que sejam equiparadas a Ele. Não consegue, gente. Aí você acha injusto isso? Você acha que Deus tem que conviver com todas as desgraças e coisas bobas, pequenas, baixas lá dentro do nosso coração? Ele tem que conviver com isso, Ele tem que dar as mãos e aceitar que você ama do mesmo grau que ama Ele. Você ama a sua mãe, você ama seu pai, você ama seu marido, seus filhos. É esse o detalhe? Você não acha justo? Que Deus, Ele tem que aceitar o que você quer? Sendo que Deus não quer destruir nada do que você ama. Ele quer muito pelo contrário. A partir do momento que você colocar Ele no centro, de verdade, colocar Ele em cima de todas as coisas, todas essas coisas vão ter sentido através dele. Você vai amar sua mãe, seu pai, sua esposa, seu filho 1000 vezes melhor depois que Deus estiver morando dentro de você. Aí você tem um vácuo na sua cabeça. Você fala: Aline, eu não entendo isso. Eu não consigo entender, Aline. Eu não consigo entender como. Como, Aline? Como que eu faço isso que você está falando? Como? Como eu sei? Como eu sei que eu coloco Deus no centro da minha vida? Como eu sei? Tem gente que não consegue nem... Cabeça trava, assim. Não consegue nem saber como colocar Deus no centro da sua vida. Daí Jesus fala assim: por isso que você precisa, Aline, perder muito tempo falando da divina vontade. Essa é a sua missão. Falar até o último dia da sua vida, em todos os graus de entendimento possíveis, do baixo até o maior, até de uma pessoa analfabeta. Uma pessoa analfabeta até a pessoa mais culta dessa terra. E você não canse de falar. Ai, vamos lá. Meus queridos filhos, quem pode dizer o que o meu pequeno Jesus sofreu no meu seio? Penalidades inaudíveis e indescritíveis. Ele foi dotado com plena razão. Ele era Deus e homem, e foi tanto seu amor que pôs de lado os infinitos mares de alegria, de felicidade, de luz, e mergulhou sua pequena humanidade nos mares de escuridão, de amargura, de infelicidade e as misérias que as criaturas haviam preparado para ele.
E o pequeno Jesus as colocou sobre os ombros, como se fossem suas. Meu filho, minha filha, o verdadeiro amor nunca diz o suficiente. Por isso que é difícil, né? É isso que é o detalhe. Eu tenho que falar desse amor e nunca vou dizer o suficiente. Não olha para as dores. E por meio da dor procura quem ama. Então ele não olha para as dores que ele sofre. Ele não se importa de sofrer. Ele sofre quantas vezes for preciso. Se precisava, ele dava mais 1000 vidas para poder viver, mas é porque ele não precisa. Uma vida só que ele deu já foi suficiente. Agora depende de nós, entendeu? E aí que é a dor de Jesus. É essa dependência do nosso consentimento. Por que Jesus está sofrendo tanto? Por que ele está mandando flagelos? Por quê? Porque tem uma porção de pessoas caindo no inferno hoje. Hoje, muitas pessoas. Almas que ele produziu, que vão se perder eternamente só porque preferiram viver sem ele. Meu filho, minha filha, ouça sua mãe. Você vê que fazer a sua vontade é ruim? Não somente você prepara para Jesus à noite, mas também forma mares de amargura e miséria, nos quais você permanece tão sobrecarregado que você não sabe como sair dele. Então a pessoa não sabe como sair. É essa dúvida que Jesus faz ver nas pessoas. Não sabem como sair dessa liberdade delas. Elas não sabem abrir mão disso. Elas não sabem que é só se render, se abandonar, se render, dizer: sim, Senhor, eu sei que eu fui um poço de vícios. Eu sei que eu matei, que eu roubei muita gente. Meu cofre está lotado de dinheiro, rendendo lá. Por causa desse dinheiro, eu fiz muita coisa errada. Senhor, como eu pisei na bola, como eu fiz coisas erradas. E hoje mesmo, Senhor, eu me arrependo. E meus atos vão provar que eu me arrependo. E aí a pessoa agir em decorrência dessa escolha. Mas sabe o que faz a pessoa não agir? A vontade humana. A pessoa não tem coragem de pegar todo esse dinheiro e dar para os pobres. Ela não tolera a vergonha e a desonra diante das pessoas que ela lida. O pai, a mãe, os parentes, os conhecidos. Ela não tolera a vergonha de dizer que ela se converteu. Sendo que nem precisa aparecer para ninguém. Ninguém precisa saber. Ela tem medo de ser criticada pelas pessoas. Ela acha que é melhor dizer para Jesus no cantinho escondido: eu creio no Senhor, mas eu vou continuar a minha vida do mesmo jeito. E vou pegar uma parte e vou doar, vou fazer uma associação e vou doar boa parte do meu dinheiro para provar para o Senhor de que eu acredito no que o Senhor está dizendo. É isso que o Senhor quer, então eu vou fazer. Estou falando de uma pessoa rica, mas qualquer pessoa, gente, uma pessoa que não tem nada na conta, tem que fazer o mesmo ato que eu estou dizendo. Aí você me pergunta como? Porque você não quer pensar.
Jesus, ele pede, pensa um pouco. Para de querer que ela pense no seu lugar. Pensa você. O que você acha? O que você pensa? Eu estou mendigando o seu coração. Como você pode dar ele para mim? Você não sabe? É tão simples. O que é tão difícil para você entender? Ela diz: faça-me feliz dizendo, eu quero sempre fazer a vontade divina. Agora ouça, meu filho, minha filha. O pequeno Jesus, amante do amor, dava o passo para sair à luz do dia. Suas ansiedades, seus suspiros ardentes e os desejos de querer abraçar a criatura, de ser visto e de olhar para ela para sequestrá-la, não lhe davam mais paz. E assim como ele uma vez se colocou à procura dos portões do céu para se fechar no meu seio, ele está agora se colocando à procura das portas do meu seio, que é mais que o céu. E o sol da palavra eterna se eleva no meio do mundo e forma a tarde inteira, de modo que as pobres criaturas não haverá mais noite, nem alvorecer, mas sempre sol, mais do que na plenitude do meio-dia, que é a oportunidade todos os dias de você dizer, oi Jesus, eu hoje, de uma vez por todas, dou a minha vontade para o Senhor. De manhã cedo, logo cedo, você faz seu ato preventivo. Pede perdão hoje de todos os seus pecados, de tudo que você viveu. Pede perdão, simples, calmo, sem nada. E amanhã, você acorda de manhã e diz para Jesus, divina vontade, reina hoje na minha vontade. Em todos os seus atos você vai dizer isso. É isso, gente. E vigia-se. Vigia-se. Quando acontecer qualquer coisa que acontecer com você, se mantenha dentro dessa vontade. E qual é a vontade de Deus? É que você ame-o acima de todas as coisas. Aprenda os demais mandamentos. Coloque eles em prática. Não julgue ninguém. Não investigue ninguém. Não obrigue ninguém a aceitar Jesus à força. Comece a rezar, a agradecer diariamente a sua vida, a fazer, provar em ações verdadeiras que você entendeu essa mensagem. E aí começar a louvar a Deus o dia inteiro. A louvar pela luz elétrica, louvar pela água que você bebe, louvar pela comida, louvar pelo você poder ir no banheiro fazer as suas necessidades, louvar pelo banho que você toma, louvar pela roupa que você veste. Só isso. Todo santo dia, sem parar. Louvar pelas pessoas, independente se elas vêm, elas são templos do Espírito Santo. Se elas vêm para te ofender ou para não, ou vêm encher o saco seu, não liga para elas falar. Não importa o que elas falam. Ai, mas aí eu tenho que ajudar elas também. Manda o vídeo para elas. Jesus está vendo que você já fez sua parte. E vive. Todo dia. Agora, você fala hoje isso para Jesus e amanhã você volta a ser aquela pessoa de novo. Qualquer problema que acontecer, ele vai mandar problema para você. Porque ele vai ver se você quer mesmo, né? Então, para isso, ele vai testar você todos os dias. E aí a gente conversa, manda mensagem para mim que eu vou te ajudando. A gente vai levando. Eu tô aqui à disposição de vocês. Com certeza eu vou poder ajudar, com certeza. Não é porque eu sou especial, não. É que eu quero viver a divina vontade. E eu quero que você viva também. Porque qual é a divina vontade? É que todos nós sejamos templos de Jesus. Eu sou. E quero ajudar as pessoas a serem.
Essa é a minha forma, a minha ação, esse é meu escritório. Meu escritório de trabalhar para Deus, de colocar Ele no centro da minha vida e trabalhar em função dEle. Esse é o meu escritório, além de cuidar da minha família e tal. Suas ansiedades, seus suspiros ardentes e desejos de querer abraçar a criatura. Continuando, de ser visto e de olhar para ela para sequestrá-la, não lhe davam mais paz, e assim como ele uma vez se colocou à procura dos portões do céu para se fechar no meu seio, ele está se colocando à procura das portas do meu seio, que é mais que o céu, e o sol da palavra eterna se eleva no meio do mundo e forma a tarde inteira, de modo que para as pobres criaturas não haverá mais noite, nem alvorecer, mas sempre sol, mais do que na plenitude do meio-dia. Sua mãe sentiu que não podia mais segurá-lo dentro de si. Mares de luz e amor me inundaram. E quando ele a concebeu dentro de um mar de luz, emergiu do seio de minha para um mar de luz. Querido filho, para aqueles que vivem da divina vontade, tudo é luz. Tudo é convertido em luz. De onde eu, arrebatada, esperei para segurar meu pequeno Jesus em meus braços. E quando ele saiu do meu seio, senti seus primeiros gemidos amorosos. E o anjo do Senhor entregou-me nos meus braços. E eu segurei firme no meu coração. E lhe dei meu primeiro beijo. E o pequeno Jesus me deu dele. Isso é o suficiente por agora. Eu estarei esperando por você novamente amanhã para seguir a narração do nascimento de Jesus. Pontos de meditação do Dom Leonardo Maria Pompeii. Para aqueles que vivem do divino, tudo é luz e tudo contém em luz. Aqui está o coração da meditação de hoje, a luz do mundo, como a Divina Maria explica. Nunca nos esqueçamos da frase de São João Apóstolo: Deus é luz e nele não há trevas. Ele se calou na escuridão do ventre virginal de Maria Santíssima, onde ela certamente gostava de se entregar em abraços divinos. Ele certamente gostava de se entregar em abraços divinos à sua mãe e receber seu oceano de amor. Mas também sofria as trevas materiais, com plenitude da consciência e também da lucidez humana. Tenha em mente que é sempre e foi uma doutrina comum entre os santos e doutores que tanto Jesus quanto Nossa Senhora tinham, desde que estavam isentos da culpa original, o uso imediato do livre-arbítrio e da razão, imediatamente após a concepção, para compartilhar as trevas geradas pela vontade humana, destruí-las e, uma vez que veio a luz, conceder àqueles que recebem o dom de Deus para viver não só a madrugada ou o amanhecer, mas sempre sol como meio-dia. Atenção sempre, seja qual for a situação que você esteja vivenciando, não importa o que aconteça. Porém, as coisas vão sempre pelo poder das trevas da sua vontade humana. Se você disser não para viver isso, para essa luz. Se você não quiser ver essa luz, quer se esconder na miséria da vontade humana, nas trevas da vontade humana, que sempre vão querer responder para você do seu jeito humano, baixo, na sua justiça humana, que não dá certo isso aí. Não é certo. Você vai ficar discutindo dentro de você. Não entendo, não adianta. Ele falou que eu vou viver essa graça de Deus, o meu pastor falou isso, o meu padre falou isso, a pregadora do grupo de oração falou que eu vou viver bem, que eu vou viver feliz, que depois que eu aceitar Jesus, a minha vida é outra coisa. Mas só que daí eu continuo aqui sofrendo. E mais do que nunca, agora eu não tenho mais meu dinheiro no banco que eu dei para todo mundo. Falaram para mim fazer isso, eu fiz. Agora eu tô aqui, sem dinheiro. O que eu vou fazer? Não tem nada para eu fazer. E aí meu marido continua bravo comigo. Minha esposa continua chata comigo. Os meus filhos continuam me desrespeitando. Que vida é essa com Deus? Não vale nada. Então você fica apegado ao que você está vendo na sua frente, as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Você não consegue transcender. Esse encontro precisa ser contínuo todos os dias. Todos os dias. Essa luz de Deus. Aí você volta para a escuridão. E você prefere ficar lá. Você se volta para a escuridão, para as trevas, e não tem mais nada. Aí o que Jesus fez? Graças a Deus que Ele fez isso. Obrigado, Jesus, me ajudou.
mandou o livro do céu. Mandou o livro do céu. No livro do céu são 36 volumes de 100 páginas cada um, onde ele explica tudo. E não só o livro do céu, né? Todos os santos da Igreja Católica, a Bíblia inteira, né? O Padre Paulo Ricardo, o canal do Padre Paulo Ricardo, o site do Padre Paulo Ricardo, um monte de material, o canal do Frei Gilson, canal da Canção Nova, um monte de gente que teve uma experiência do divino que fala pra gente como a gente lidar com essa situação diária, assim, do dia a dia. E apegar-se a essas mensagens, esses pensamentos divinos e trocar. A gente troca. Na hora que a gente está nervoso com um problema, vou trocar por um pensamento divino. Então, vou lá procurar na internet. Tá à minha mão. Meu celular tá aqui. A internet tá aqui. Eu vou me refugiar. Eu vou abrir a Bíblia. E lá eu vou encontrar a resposta do que eu tô passando. E pronto, final. E vou continuar na luz. Mas não, eu prefiro dar valor para o que eu penso. Aí vem o meu amigo, que daí o inimigo aproveita. Aí que o demônio vai funcionar. Aí que ele vai entrar no departamento. Porque ele vai só vir atormentar quem está buscando ser templo de Deus. E Deus permite, porque Deus ele quer um templo que é forte, não quer um templo que é michuruca. Aí o demônio vem aparecer, né? Usando de pessoas, usando de meios, para fazer você ficar na escuridão. Nessa escuridão, ele vai fazer. Aí é onde ele atua. Ele só atua quando você dá atenção para ele. O filho da mãe, é só para isso que ele serve. Mas não, todo mundo prefere colocar ele no centro, no lugar de Deus, achando que ele pode manter você nas trevas porque ele é poderoso. Ele não é poderoso. Ele só aparece para comer resto. Ele só aparece na hora que você está comendo resto, esgoto, lixo podre da sua vontade humana, das suas dúvidas, dos seus medos, da sua preguiça, das suas paixões, dos seus vícios, dos seus apegos, dos seus lixos que você gosta, que você quer continuar tendo prazer humano, você quer continuar tendo dinheiro para ir comprar as coisas, você se converteu, mas você entendeu a mensagem de Deus, mas só que a vida tá chata. Tá muito chata, porque você coloca valor e divide o seu coração com coisas baixas, com coisas materiais, porque você quer passar seu tempo igual aos outros, e a maioria como um animal que fica lambendo o osso, e aquele osso tem um sabor ao seu corpo, à sua carne, e você fica ali, gosta daquele osso, não quer abrir mão daquela chupeta, daquele osso, daquela mamadeirinha gostosa, para poder entrar no mundo espiritual que é dentro de você, que é na sua mente, fechado os olhos, né? Valorizando tudo que Deus fez, que é algo transcendente. Que não depende de nada humano, não depende de nada externo, é dentro de você. Ah, então você quer que eu medite? Você fica lá, que eu fico lá meditando, igual os budistas. Se você precisar, faça. Mas que você não precise de nada, nem de música, nem de nada. Que você saiba que não precisa de nada, somente fechar os olhos. A vontade humana, além de criar abismos de escuridão, torna o homem imóvel.
para libertar-nos dessa escravidão ulterior, do útero, né? Que nós construímos em nós, em volta de nós, fechando-nos em nós mesmos, nas gaiolas de imobilidade, incapazes de sair de nós mesmos, de nos abrirmos com confiança à graça de Deus, de mover passos corajosos e alegres para Deus e em direção ao próximo, à humanidade de Jesus, que em qualquer momento teria sido facilmente capaz de se livrar de nós, não tendo dificuldade de deixar o útero virginal de Maria se ele quisesse, como de fato ele não teria dificuldade de descer da cruz e eletrocutar os judeus se ele quisesse. Fechar-se no espaço estreito da placenta abençoada da Rainha do Céu, que conscientemente e voluntariamente ofereceu, além de inúmeras penitências internas, os externos da escuridão de não ser capaz de se mover para destruir a escuridão e a imobilidade geradas pela vontade humana. Ele passou do mesmo jeito que nós passamos pelo sacrifício de fechar os olhos e ficar quietinho. Ele passou. Ele passou pela mesma coisa que a gente passa. Deus passou. Para poder passar pra gente poder entender. Ele passou por o que a gente passou por amor a nós. Sem precisar. E a gente não é capaz de passar nem uma hora, nem um minuto, nem um dia. A nossa vida é um abrir e fechar de olhos. E a gente não consegue abrir mão dela. Não consegue. Não consegue porque a gente acha muito mais fácil a gente desconfiar disso. De que realmente vai ter uma vida eterna. A gente só aceita o que é palpável que está à nossa frente, que pode ser tocado. A gente não entende que essa vida eterna existe e já tem manifestações constantes à nossa disposição. Muitas pessoas já tiveram, ele deu a oportunidade de muitas pessoas terem experimentado essa situação de pós-morte, de voltar, né, de contar pra gente, de voltar pra contar pra gente que tem mais coisa lá na frente. E a gente mesmo assim prefere, não, é balela, a pessoa tá louca. Aí uma pessoa, tudo bem, mas são muitas pessoas. Tem um canal na internet só para falar disso. Infelizmente esse canal da internet fala disso, mas fala de espiritismo. Isso que é o problema, né? Eles confundem tudo, porque a alma não tem esse entendimento, né? Ela só foi para poder voltar e contar pra gente que existe algo a mais. É a única missão que essa pessoa tem, mas ela gosta de inventar coisas, de procurar respostas na vontade humana, humanamente, né, contaminadas pelo demônio que entra na história para poder confundir a nossa visão, né? Aí nessa parte de confundir a nossa visão é para que mantenha a gente nesse abismo de escuridão, para a gente não sair dele. É isso o trabalho dele, ele quer comer resto. Então ele aproveita para sempre ter resto para ele comer. É o trabalho dele. O significado da penitência. É bom passar algumas palavras por ocasião desta primeira penitência externa de nosso Deus e Senhor, sobre o valor e significado da penitência cristã. Sua alma, claro, é o amor de Deus e do próximo, as três intenções pelas quais Jesus agiu e que também pertencem àquele que atuam na vontade divina foram. E a maior glória do Pai é a salvação das almas e a reparação dos pecados, e um de seus sentidos fundamentais é reparar, com um ato igual e oposto, os danos e males causados e gerados pelos pecados, isto é, pela vontade humana. Então, olha quanto trabalho que tem para você. Reparar, né, fazendo atos opostos ao que os outros fazem. Olha, um trabalho para você. Até isso Deus dá para você poder se ocupar depois que você abrir mão da sua vontade humana. Ele te dá um trabalho. Ser um filho da divina vontade. É um trabalho para você se ocupar a sua mente. Fazendo atos de reparação todos os dias. Vivendo essa sua vida normal que você vai viver, cuidando da sua família, trabalhando, né? Indo para a escola, estudando, tudo que você está acostumado a fazer, dormir, acordar, tal, mas só que tudo diferente do que os outros fazem. Enquanto as outras pessoas, né, continuam no abismo da escuridão, você faz ao contrário, você vive na luz, agradecendo por tudo que você vive, tudo que as outras pessoas fazem, elas, na hora que Deus mandar um castigo
né? Você vai receber esse castigo, normal como todo mundo, né? Você está vivendo aqui a pandemia do coronavírus, todo mundo está em casa, todo mundo está privado da Eucaristia, sem poder ir para a igreja, todo mundo está, né, dentro de casa, sem poder sair. Você oferta, em vez de ficar bravo, chateado, triste. Não, você fica feliz na sua casa, coloca música de louvor, agradece, louva. Aproveita esse momento. Aproveita esse momento para reparar. Enquanto todo mundo está desesperado, quer sair de casa, está chateado, triste, você está ao contrário. Você está louvando a Deus, você está cantando, você está agradecendo a Deus. É fazer o contrário. Olha que trabalho fácil. Mas aí você tem vergonha de falar para as pessoas que você está feliz. Você tem vergonha, se você contar, as pessoas vão te internar. Não precisa contar, não. Pode ficar quietinho, então. Faz dentro de você. Vai para o seu quarto, não precisa mostrar para ninguém. Esse é o detalhe. Não precisa mostrar para ninguém. Mas se eu não mostrar, como que eu vou convencer as pessoas? Não tem que convencer ninguém. É Jesus, é o Espírito Santo que convence as outras pessoas. Só serve as pessoas. Ajuda as pessoas. Ajuda no que você puder. A pessoa está chorando, você vai lá, consola ela. Mas se ela perguntar para você, se ela perguntar por que você está diferente, aí você começa aos pouquinhos, devagarinho, sem pressa, trabalhando. Porque isso cria a vida da vontade humana. Okay? A maior glória do Pai, a salvação das almas, a reparação dos pecados, é o trabalho que eu estou falando, e de seus sentidos fundamentais de reparar como um ato igual e oposto os danos males causados e gerados pelos pecados, isto é, pela vontade humana. Por que ficar no escuro e parado? Tá vendo? É isso que ele está falando. Por que ficar no escuro e parado? Porque isso cria a vida da vontade humana. E para destruir esse mal, torná-la impotente, o Filho de Deus teve que levá-la para si mesmo, vivê-la com amor e oferecer ao Pai a destruição da imobilidade e escuridão geradas pela vontade humana. Os filhos da vontade divina, que são pequenos sóis no divino sol, fazem as mesmas coisas que Jesus e idênticas. Ele veio para viver aqui na Terra, para nos ensinar como viver. Então a gente vai fazer a mesma coisa que ele faz. Alguém faz comunhão sacrílega, ousando deixar o divino Cordeiro descer sobre uma língua imunda e a alma imunda. Faz penitência de reparação por causa disso. Porque sempre você tem que saber que tem todo tipo de pecado na Terra, você sabe. Então você vai reparar todos. Na hora que você for comungar, você vai fazer totalmente diferente do que as outras pessoas fazem. Então, faz uma penitência de reparação. Alguém se atreve a enfrentar a consagração ou realizar irreverência e profanação na igreja. Atos de adoração reparativas devem ser feitos. Os pecados impuros se espalham, jejuns e mortificações devem ser oferecidos, e assim por diante. Não há nada contraindicado ou prejudicial à alma ao fazer essas coisas, desde que a discrição seja usada e a pessoa esteja... Discrição, escondida, não precisa fazer mostrando para todo mundo. E a pessoa esteja sob obediência do seu pai espiritual. Não tem um pai espiritual? Tá difícil agora? Não se preocupa, tá? O pai tá falando aqui se você tiver. Se você não tem, é Jesus o seu pai espiritual, tá bom? Eu também posso ajudar no que eu posso, né? Porque todo mundo que é batizado pode ser uma mãe ou um pai espiritual, principalmente se estiver vivendo na divina vontade. Tudo isso, evidentemente, não tem nada a ver com o conceito de punição, que é completamente estranho à tradição católica. Reparação e expiação para si e para os outros, nada mais. E grande semelhança com o nosso mestre. A Mãe do Céu, como está demonstrado, explica o que ela pediu em Fátima. Ela quer e gosta de toda oferta. Na verdade, não há oferta que ela não goste, nem sacrifício que ela não aceita. Tão importante e grande é a missão divina de reparar os pecados cometidos pelos homens. 4. O grande mal produzido pela vontade humana. Aqui estão os produtos da nossa vontade. Mares de amargura, de infelicidade, de pobreza, em que permanecemos oprimidos e dos quais não sabemos sair. Lembremo-nos sempre, meus queridos filhos, que a fonte da nossa tristeza, infelicidade e amargura não vem de fora de nós, como Jesus explica no Evangelho. Não o que entra no coração do homem que o contamina, embora referindo-se à comida e bebida, mas a frase por analogia é aplicável
ao sentido que estamos explicando, mas por dentro de nós, se que sai do coração do homem, contamina, como Jesus disse, a partir do qual os males dos atos da nossa vontade, que atuam como geradores e criadores de amargura, tristeza e infelicidade, e multiplica os já incontáveis, de nossas misérias, as incontáveis misérias, em todas as suas infinitas facetas. Alguns exemplos da vontade humana extraída da supracitada passagem evangélica, que está em Marcos 7, 14 e 23. Fornicações, roubos, assassinatos, adultério, ganância, iniquidade, engano, falta de vergonha, calúnia, orgulho, tolice. Todas essas coisas ruins vêm de dentro e contaminam o homem. O tolo também é o filho da vontade humana, monstro, que é seu monstro e criatura. Tolice que equivale a usar o intelecto mal com raciocínio distorcido até que acabe se aproximando da luz. Tente estar entre os poucos. A verdadeira e viva devoção, Filoteia, exige o amor de Deus. Na verdade, não é nada mais que um verdadeiro amor de Deus, não um amor genericamente entendido. De fato, o amor de Deus é chamado de graça, porque embeleza a alma, faz-nos aceitar a divina majestade, chama-se caridade, porque nos dá força para agir bem. Quando atingiu tal nível de perfeição, portanto, não apenas nos dá força para agir bem, mas nos leva a trabalhar com cuidado, com frequência e prontamente. Então é chamado de devoção. Os avestruzes não podem voar. As galinhas raramente vibram, desajeitadamente baixas no chão. As águias e andorinhas e pombos costumam voar com elegância para o alto. Da mesma forma, os pecadores são incapazes de voar para Deus se continuarem na vontade humana, mas movem-se exclusivamente sobre essa terra baixa, como eu já disse. As pessoas boas, que ainda não têm devoção, voam para Deus através de boas ações, mas raramente, lentamente e pesadamente. Pessoas devotas voam em Deus com frequência, todos os dias, com prontidão, e se levantam. No livro, conforme o livro de São Francisco de Sales, Filoteia. Quem quiser esse livro, eu tenho como fornecer. Viver na divina vontade, isto é, no amor de Deus, tanto é a mesma coisa, porque Deus é amor e sua vontade é sempre só amor. É atingir um máximo de devoção verdadeira e viva de que fala o grande doutor. É o perfeito cumprimento da consagração mariana totus tuus, que é a verdadeira devoção por excelência, sem dúvida, realizando quase infalivelmente a nossa. Entre nossas outras coisas universais, como ensina a Igreja, é para todos. Chame a santidade. Chama todos a santidade, essa vida de consagração a Nossa Senhora. Mas poucos a abraçam de verdade. Muitos poucos, de fato, tentam viver e estar entre esses poucos. Então, não importa se somos poucos, Não fique preso a isso. Não se importa se você for o único. Ainda você vai ser essa morada de Deus tão necessária que Deus está mendigando para que você seja. Mendigando. Devemos cansar de ouvir isso, de perceber isso. Lembrar todos os dias que Jesus está mendigando por você. Todos os dias para você ser essa morada dele. E não dar atenção para desânimo, melancolia, tédio, todos esses sentimentos que ainda você vai continuar vivendo enquanto é carnal e mortal. Vai continuar. Todos esses sentimentos vão continuar em você, para poder você utilizar eles para reparar, para poder fazer o contrário. Enquanto você está desanimado, você mesmo se anima. Você mesmo se anima dizendo para você diariamente: não devo me abater. E se você não conseguir, por algum motivo, por dificuldades, você silencia-se e se esconde dentro do coração de Jesus. E fala para ele assim: hoje eu não estou bem, Jesus, cuida de mim. Cuida de mim. E fica em silêncio, sem falar absolutamente nada. Sem pensar absolutamente nada. Coloca música, coloca vídeo, coloca áudio, coloca um fone de ouvido, ouve
uma palavra divina, uma palavra de amor, né? Se cuida de você, cuida da sua mente, cuida do seu coração. Põe Deus lá dentro. Faz tipo injeções de Deus todos os dias em você. É isso que eu faço. Eu vivo tomando injeção de Deus para poder não sair da divina vontade. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.